Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Meu nome é Michele e hoje estou aqui para trazer uma breve palavra para vocês, que está lá em João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir a você que chegou aqui para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, tá bom? O que Jesus veio fazer por nós aqui neste mundo é algo incrível, que muitas vezes a gente não consegue dimensionar o tamanho da obra que Ele fez em nosso favor. E quando a gente começa a enxergar isso e refletir sobre isso, eu acho que vem um sentimento de perplexidade, um sentimento que muitas vezes não dá nem para descrever, porque o que Jesus fez é algo tão abrangente, tão complexo, para que pudéssemos ter acesso a Ele, a nossa salvação e uma liberdade que só Ele pode dar. No contexto aqui do texto, Jesus estava falando, que Ele era maior do que Abraão, porque tinham lá os religiosos que estavam questionando quem Ele era. E antes dele falar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis, ele disse num versículo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Jesus é a verdade que liberta. Jesus é o caminho para que possamos ter liberdade e alegria de viver. E ele fala também do pecado. Antes dele falar esse versículo, ele fala também do pecado, sobre a escravidão do pecado. Que quem peca torna-se escravo do pecado. Você já percebeu, por exemplo, que quando a pessoa tem um hábito, por exemplo, de xingar, de falar palavrões, é muito difícil abandonar, parece que a pessoa fica escrava desse hábito. Sempre quando fica nervosa, passar por alguma frustração, a pessoa não consegue falar outra coisa a não ser um xingamento. Se a pessoa tem um vício no álcool, o álcool domina essa pessoa, apesar de ser um vício socialmente aceito, mas a pessoa, se ela fala assim, hoje eu não vou beber, ela não consegue, ela tem que ir lá fazer. Então, toda vez que estamos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, que nos prejudica, porque às vezes a gente tem um hábito, um vício, um pecado que a gente gosta, porque alguns pecados, gente, são gostosos mesmo, e são bons de praticar. E muitas vezes isso não é pregado dentro das igrejas. E tem pecado que realmente é satisfatório. Mas tem uma grande desvantagem, porque o pecado nos afasta de Deus e tira a nossa liberdade, tira o nosso conhecimento de Deus, tira o nosso conhecimento de Jesus, cega a nossa mente, cega os nossos sentidos, para que a gente não venha perceber o amor e a grandeza de Jesus por nós. Então, por mais gostoso que seja aquele pecado, ou aquela situação que Deus não quer que a gente participe, ele nos faz escravos. Perdemos a nossa liberdade de sentidos, a nossa liberdade de emoções, a nossa liberdade de espírito, e vivemos em função daquilo. Por isso que Jesus veio falar, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque uma vez que o homem caiu lá no Jardim do Éden, ficou muito difícil resistir ao pecado e às coisas que nos afastam de Deus. E só Jesus pode ser o caminho que vai nos fortalecer para a gente resistir o pecado, para nós resistirmos aquilo que nos afasta dele, para nós resistirmos tudo aquilo que nos cega, tudo aquilo que nos constrange, tudo aquilo que prejudica a nossa vida e nos leva para um caminho de perdição. A Bíblia mesmo fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte. E esse é o pecado, gente. Há pecados, pode até colocar no lugar de caminhos, pecados. Há pecados que parecem bons, mas o seu fim, é a morte. Então tem coisa que parece muito boa, muito natural, está sendo ensinado até, na forma aí de ensinamentos de profissionais que trabalham com coach ou até mesmo com saúde mental, com desenvolvimento pessoal, mas são coisas que não agradam a Deus, são coisas que nos afastam de Deus.
e nos torna escravos, né? Porque a gente fica dependente daquilo. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus nos escraviza, a gente fica em função daquilo. Mas quando temos Jesus na nossa vida, Ele nos liberta. E uma das melhores coisas é você olhar para aquilo que você até quer fazer, mas que não agrada a Deus, e você ter o Espírito Santo e você ter a Deus ali, que te fortalece de uma tal maneira que você olha para aquilo e consegue dizer não. Deus sempre te dá esse poder de escolha, de pecar ou não pecar. E quando você diz para Deus, para Jesus, que você não quer pecar, Ele te fortalece para você não pecar. Você consegue ter domínio próprio, você consegue ter autocontrole e Ele te dá as ferramentas necessárias para você não ir por aquele caminho de pecado que vai te escravizar. Então, Jesus nos dá essa liberdade de viver uma vida abundante em Cristo Jesus, porque Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Não só conquistar a salvação, a vida eterna, para quando morrermos lá no céu a gente ter vida abundante, mas vida abundante aqui na terra também, que envolve a liberdade de dizer não para o pecado e para todas as outras coisas que nos afastam de Deus. Então, gente, se entregue a Jesus Cristo. Se entregue para Ele, busque ter um relacionamento com Ele. Se arrependa de seus pecados, porque Ele está sempre ali, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus está sempre de braços abertos para nos ajudar a corrigir os nossos erros, os nossos caminhos, de braços abertos para nos perdoar os pecados e nos ensinar a caminhar na presença dEle com a abundância de vida que só Ele tem para dar. Confie a sua vida em Jesus Cristo, entregue sua vida em Jesus Cristo, porque você vai ver, muita coisa vai mudar para melhor. Alguns momentos vai ter lutas, mas Jesus vai estar ali te ajudando a passar por elas. Então, se entregue a Jesus Cristo. Essa é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Acredite, realmente é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida, porque ter Jesus na nossa vida, não existe nada melhor do que isso. Então é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essa palavra fique no coração de vocês e que o Espírito Santo fale mais ainda com vocês. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.